Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Conect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 222 dos fanáticos do Algarve. No programa de hoje contamos com a presença dos fanáticos Carlos Encarnação e Luís Moreira. Vamos começar com a terceira eliminatória da Taça do Algarve, que ficou marcada pela trágica morte de Nassur Bassem. Durante o jogo entre o Moncarapachense e o Imortal de Albufeira, Nassur Bassem caiu inanimado e, apesar de todos os esforços, não conseguiu sobreviver ao problema súbito e fulminante cardiorrespiratório. Mister, notícia triste e inesperada. Olha, boa noite Emílio, boa noite Encarnação, boa noite aos nossos internautas, aos nossos telespectadores. Sobre esta notícia que recebemos pela noite fora, pela noite dentro daquele dia fatídico, é algo que a comunidade desportiva fica sempre com uma consternação enorme. Queria começar por dar os sentimentos à família do Nassur e à família do Moncarapachense e também uma palavra de apreço ao Imortal, porque dentro de uma consternação destas, de um jogo, não há ninguém que fique realmente, que não fique impávido e sereno, sem saber o que fazer perante uma situação tão fatídica. Esta situação do Nassur faz-me lembrar da do Mikel Ferreira aqui há uns anos, do Benfica. Foi uma coisa, praticamente são estes ataques fulminantes que não dão qualquer hipótese, mas além desta constatação toda, eu queria aqui deixar evidente uma situação que foi, além desta situação fatídica, foi muito evidente. Tudo aquilo que podia ser feito foi feito. O Moncarapachense tinha um médico, um massagista credenciado para desfibrilador, um funcionário do Estádio Municipal de Olhão tinha também essa credenciação. O Imortal tinha também um massagista credenciado para isso, portanto não foi por falta de assistência que o Nassur faleceu. Portanto é uma situação que estava tudo perfeito, mas eu queria aproveitar aqui para relançar uma situação que é: continuamos a assistir a jogos a nível das camadas jovens, a nível do futebol sénior, sem massagistas, sem qualquer apoio. Portanto, é uma situação que não acontece muitas vezes, mas acontece. São situações que nem os exames detectam estas pequenas deficiências, mas que nós temos de estar preparados para uma situação destas e se a situação fosse menos grave, com certeza que tinham salvado este jovem atleta. Em relação ao jogo, é um jogo que ainda está por decidir. O Imortal tinha marcado aos 23 minutos pelo Marocas. Esta situação aconteceu aos 28 minutos, portanto é uma situação que a Associação de Futebol do Algarve está para resolver, juntamente com o Moncarapachense e com o Imortal. Portanto, o jogo aqui é o menos importante. O que foi realmente drástico foi a morte deste atleta que tinha uma vida pela frente. Encarnação, Nassur Bassem. Boa noite Emílio, boa noite Luís, boa noite também a todos aqueles que nos acompanham, quer nas redes sociais da Conect TV, quer no canal 164 da Mel. O Luís praticamente já disse tudo. Infelizmente é mais um jovem que acabou por falecer dentro das quatro linhas. Enaltecer aqui também, como o Luís disse muito bem, toda a prontidão, todas as pessoas que estavam ali estavam devidamente credenciadas e preparadas para dar o auxílio que deram e da forma como o deram. Infelizmente, e o Luís recordou muito bem, temos um caso na nossa mente, que é o do Mikel Ferreira, em Guimarães, fez agora 20 e poucos anos, foi no dia 25 de janeiro de 2004, em que também aconteceu esse trágico acidente, e depois tivemos também uma situação que infelizmente acabou por ser bem resolvida num campeonato da Europa em 2020, em Dinamarca-Finlândia, quando o Christian Eriksen acabou por ir também inanimado. Felizmente foi socorrido, tal como foi o Mikel Ferreira, tal como foi também o Nassur, mas lá está, a vida por vezes prega-nos estas partidas, e como é óbvio, nós estávamos e conseguimos logo, pouco tempo depois disso acontecer, de sermos informados, e como é óbvio, é com algum, e aliás é mesmo com muito constrangimento que recebemos este tipo de notícias, mas a vida infelizmente é feita disto. Volto a dizer e a ressalvar tudo aquilo que o Luís disse, quer o Moncarapachense, quer o Imortal, quer também depois o próprio INEM, tudo foi muito rápido no auxílio ao jogador. Infelizmente não conseguiu.
Desejar os sentidos pêsames, já o fiz ao presidente do Moncarapachense, agora publicamente também faço, quer à família do jogador, quer a toda a equipa do Moncarapachense e a toda a sua direção, desejar os meus sentidos pêsames. Muito bem, e apesar da tragédia, realizaram-se 3 encontros com o apuramento dos semifinalistas. Mister, destaques destes quartos de final da Taça do Algarve. Olha, eu vou falar um pouquinho dos jogos. Os 11 Esperanças, muito bem, em casa, competir, eliminou o Carvoeiro United de uma forma bastante, por 4-2, mas não foi fácil. A primeira parte, o jogo acabou... aliás, quem marcou primeiro até foi o Carvoeiro United, depois os 11 Esperanças empatou rápido, no primeiro tempo 2-1 para os 11 Esperanças, e depois no segundo tempo, quer queiramos ou não, as diferenças entre uma equipa da primeira divisão e da primeira distrital acentuaram-se aqui, e depois aos 64 e 80 minutos os 11 Esperanças acaba por fazer o terceiro e o quarto golo e a resolver a eliminatória muito bem. O Loutano foi surpreendido pelo Portimonense em casa, perdeu 3-1, e o Olhanense Lagoa muito bem, com uma equipa do Campeonato de Portugal, o Olhanense um jogo muito dividido, que ficou no tempo regulamentar de 1-1 e depois foi a lotaria dos penaltis que caiu para o Olhanense, e o Olhanense aqui a passarem muito bem à outra eliminatória. E a Encarnação, quartos de final. Olha, o grande destaque para mim vai efetivamente para o Olhanense. O Olhanense que, da primeira distrital, uma equipa do Campeonato de Portugal, um Lagoa que ao longo das últimas jornadas no CP tem vindo a conseguir excelentes resultados e a subir na tabela classificativa, foi até ao Gercancho, esteve a perder por 1-0 até bem perto do final, com um gol de Tomás Fernandes, mas depois o Lagoa acabaria por empatar antes do apito para o intervalo por Diogo Marques. Depois, durante os 90 minutos, o jogo não se resolveu, como eu costumo dizer, dentro daquilo que são as situações normais, foi para aquelas penalidades e aí poderemos dizer que há o fator sorte, mas hoje em dia todos nós sabemos que as equipas, todas elas, quando vão para este tipo de provas, seja a Taça do Algarve, seja a Taça de Portugal, seja finais de que ligas forem, têm sempre um trabalho e fazem sempre um trabalho dentro destas perspectivas, que é, se chegar às grandes penalidades, trabalharem para poder depois seguir em frente. O Olhanense foi mais feliz, acabou por vencer este Lagoa na marca das grandes penalidades e, como é óbvio, o meu destaque vai para o Olhanense nessa perspectiva, por ter eliminado uma equipa de 2 escalões, aliás, de um escalão acima daquele que ele está, que é o Campeonato de Portugal. Muito bem. E no futebol feminino, Encarnação, e no calendário das algarvias nos nacionais, registro para, na Primeira Liga, o Damaense perdeu por 3-0 na recepção do Sporting Braga, a contar para a primeira jornada da segunda volta. Na segunda divisão, o Guia não jogou. E na quarta divisão, no apuramento de campeão da Zona Sul, o Futebol Clube Ferreiras fez a sua estreia na recepção do Académico de Viseu e empatou a 1 gol. Encarnação, comentários às algarvias. Olha, em relação ao Damaense, acompanhei pouco, porque o canal que estava a dar este jogo estava a dar 3 jogos em direto, portanto não tivemos bem a percepção, não consegui ter a percepção bem de como foi o jogo, mas certo é, este Damaense há que pensar em arrebitar e em subir na tabela classificativa, como é óbvio. Está em último lugar com 6 pontos, a equipa que está em oitavo é o Racing Power, tem 10, tem menos 4 pontos, e como tal, sabemos de antemão que a equipa está-se a reestruturar, está-se a reforçar para esta segunda fase do campeonato. Quanto ao jogo, e para não falar de cor, como costuma dizer, vou surgir um pouco em relação ao resultado. 3-0 do Sporting Braga, dizíamos aqui no último programa que era uma equipa que estava na altura e ao alcance do Damaense para, em caso de vitória, conseguir aproximar-se e mesmo apanhá-lo na tabela classificativa. Não conseguiu, acabou por perder 3-0. Há que olhar em frente, há que repensar os processos. Como disse há pouco, sei que a equipa está-se a reforçar no sentido de sair desta situação que se encontra na tabela classificativa.
tem agora uma pausa, já que no próximo fim de semana vai jogar com o Torriense em Torres Vedras para a Taça da Liga, um jogo em que estas equipas já se encontraram por 11 vezes, 4 vitórias do Torriense, 6 para o Damaense e apenas um empate. Recordar que para o campeonato o Damaense acabou por perder por 4-0, portanto, como tal, há aqui uma possibilidade do Damaense, já com algumas reforços que tem vindo a fazer, tentar neste jogo conseguir um bom resultado para depois assim catapultar no que diz respeito ao campeonato. Já o Ferreiras está numa fase de grupo ingrata, há que felicitar por ter chegado lá. Há poucos dias falávamos isso, inclusive, é uma série que tem cerca de 8 equipas e só sobe uma, com deslocações à Académica, à Académica de Coimbra, ao Académico de Viseu, aos Leões de Porto Salvo, portanto, todas deslocações fora do Algarve e dispendiosas. Neste primeiro embate recebeu o Académico de Viseu, empatou a uma bola, um jogo em que a equipa em que ambas as equipas, aliás, tiveram uma entrada muito forte. O Viseu acabou por se adiantar no marcador ao minuto 38 e acabou por ir para o intervalo a vencer por 1-0. Na etapa final, ou seja, na segunda parte, o Ferreiras puxou dos seus galões por estar a jogar em casa, diga-se, numa tarde de muita chuva no Algarve, também neste caso no estádio do Ferreiras, e acabou por empatar ao minuto 54 por Joana Rocha. Acabou ainda por desperdiçar uma grande penalidade que acabou por ser defendida pelo guarda-redes do Académico Viseu que vinha da sua fase com uma série de derrotas consecutivas, portanto acabou por ser um empate com um sabor amargo por tudo aquilo que o Ferreiras fez nesta segunda parte deste jogo, mas lá está, deixou aqui sem dúvida um bom handicap para o resto que vem. Agora vai-se deslocar à casa do Sintrense, que venceu fora o clube de Albergaria B, portanto mais um jogo complicado, mais uma viagem complicada, mas como é óbvio, felicitar as meninas do Ferreiras, se me permite a expressão, por terem jogado muito bem e infelizmente não conseguiram vencer porque o guarda-redes do Académico Viseu esteve em grande nível e defendeu a tal grande penalidade que podia dar o 2-1 para a equipa da casa. Mister, as algarvias nos nacionais? Olha, em relação aqui ao Damaense, com o Alverca, sofre mais uma derrota de 3-0. Com o Braga? Diz bem das diferenças que tem entre uma e outra equipa. O Damaense está a passar aqui por um processo, como o Carlos dizia bem, de reestruturação, mas não disfarça estes resultados menos positivos. Eu queria aqui destacar, só para nós termos uma ideia, o Alverca teve 68% de posse de bola contra 32%, remates 19 com 11 enquadrados do Alverca contra 8 com 2 enquadrados, portanto uma diferença enorme. 7 cantos para o Alverca contra 3, portanto isto aqui diz... O jogo foi com o Braga. Ok, peço desculpa pelo... Não, tudo bem. Ok, e então também aqui vi um pouquinho das imagens do jogo, vi os 2 golos feitos pela Rita Melo, do belo efeito, um de cabeça e outro fora da área, 2 belos golos, um jogo que não tem qualquer dúvida, demonstra aqui que o Damaense tem que arrepiar caminho rápido, faltam 8 jornadas para acabar o campeonato e está em último lugar, portanto vai ter que fazer alguma coisa para sair desta situação. Em relação a este jogo dos Ferreiras, é um jogo ainda, apesar das Ferreiras ter tido uma reação bastante boa no segundo tempo, mas é o primeiro jogo desta fase, as equipas ainda estão numa fase de conhecimento, cria aqui muita ansiedade entre uma e outra equipa, portanto ainda não dá para nós aferirmos muito porque, vamos lá ver, cada equipa tem um jogo e ficou com um ponto, a partir daqui talvez, tanto uma como neste caso as Ferreiras, irá à procura no próximo jogo de ter um resultado mais positivo, mas como nós sabemos também as Ferreiras também não é ainda uma equipa muito experiente neste campeonato, ainda está a dar os seus primeiros passos, portanto este resultado ajusta-se àquilo que as Ferreiras têm vindo a construir nestes últimos tempos. Por isso é um primeiro jogo, a aflição, o próprio treinador a aferir qual a qualidade das equipas nesta fase, e penso que é um jogo que fica bem o empate, apesar de como disse o Carlos muito bem, no final as Ferreiras ter falhado um penalti que podia ter garantido os 3 pontos. Muito bem, Mister, vamos para o Distritalão e para a 16ª jornada.
O Esperança de Lagos de David Antão e o líder imortal de Leandro Palma dividiram pontos com um nulo. O Futebol Clube Ferreiras de Ivo Soares bateu os miúdos do Loutan B de Dante Urdes por 3-1 e regressou às vitórias. Os 11 Esperanças de Fábio Teixeira também regressaram às vitórias ao brindarem os armacenenses de Rui Alves com 5-1. O Silvas de Fábio Félix também regressou às vitórias ao vencer por 4-1 na visita ao Colatrese de Diogo Guerreiro. O olhanense de Guilherme Pereira já vai no segundo triunfo consecutivo ao vencer por 1-0 na visita ao Odiacher de Tony Serumem. O quarteirense de Paulo Duarte não disfarçou algumas dificuldades para vencer por 1-0 na recepção da União Messinense de Luís Coelho. Mister, comentários à jornada. Emílio, uma jornada que tem aqui já um resultado que é aquele que deixa aproximar o Colteirense do Imortal, esse empate. Mas eu vou começar aqui pelo Colatrense com o Silves. O Colatrense que nós tínhamos visto jogar a semana passada no Imortal, perdeu, mas até fez uma boa exibição. Tinha vindo de 2 resultados bastante positivos, mas aqui em casa, na horta da área, não conseguir superar este Silves, que chegou ali ao intervalo, já ganhava por 2-0, portanto 4 golos para 1, portanto é uma diferença enorme. Vamos ver ainda a partir de agora o que é que este Colatrense ainda pode vir a fazer. As Ferreiras com o Loutano, o jogo que nós transmitimos, muitas dificuldades para as Ferreiras no primeiro tempo. As Ferreiras só conseguiu fazer um golo já nos 45 minutos, praticamente em cima do intervalo. No segundo tempo, o próprio Loutano veio um pouco mais subido, com uma estratégia diferente. O Dante adotou em pôr dois homens, um na frente mais fixo, e com uma substituição que fez, a aproximar um segundo ponta de lança, muito mais atrevido, que tanto que chegou ao empate. Depois o tempo foi-se desgastando, as opções no banco não eram muitas do Loutano, tinha apenas 4 jogadores, tinha um guarda-redes e 3 jogadores de campo, mas à medida que o desgaste foi andando, a pressão das Ferreiras foi tanta que acabou por fazer o 2-1 e o 3-1 e ganhou muito justamente. Em relação aqui ao Olhanense, não é surpresa o Olhanense ter ganho ao Odiache, porque tem vindo numa ascensão, mas o Odiache vai do 8 ao 80 com uma facilidade estrondosa. A equipa não consegue estabilizar, portanto o Olhanense a ir ganhar a casa do Odiache por 1-0, portanto ia somar 3 pontos e ia ficar na linha dos 6 primeiros. Quarteirense Messinense, muitas dificuldades. O Messinense foi a quarteira com a lição muito bem estudada em termos táticos. O Quarteirense só consegue fazer o golo aos 61 minutos do segundo tempo e numa bola parada num canto, portanto o golo é do Edinho, numa segunda bola, portanto muitas dificuldades para este Quarteirense ultrapassar o Messinense, e o Messinense já no final do jogo ainda tem 2 bolas que podem empatar a partida, portanto um jogo tremendamente difícil, mas nós sabemos que são todos os jogos difíceis. Esperança de Lago Imortal, um jogo muito competitivo, muito repartido. Segundo eu tive a oportunidade de me informar, o resultado ajusta-se. Houve uma grande oportunidade no segundo tempo para o Lagos marcar, não conseguiu, e depois já no finalzinho o Imortal também tem 2 situações para poder fazer o golo, não conseguiu, portanto o resultado justíssimo, este Esperança de Lagos Imortal. 11 Esperanças Armacenense, é um resultado que engana um pouco, porque o jogo foi muito competitivo e depois só no parte final, 86, 89 e 90, nós sabemos que por vezes quando sofre golos muito perto do final, as equipas acabam por ficar numa frustração enorme e a partir daí perde o controle emocional. Portanto é um resultado merecedor. Os 11 Esperanças ganham por 5-1, mas é um resultado que se ajusta muito daquilo que foi o jogo. Muito bem. E Encarnação, comentário à jornada? Está ao rubro esta Primeira Distrital, e a qualidade vai-se provando de jornada para jornada que efetivamente mais um ano em que temos aqui um distrital que irá ser decidido quer nos lugares que dão acesso aos 6 primeiros, quer mesmo naquele que irá cortar a meta na primeira posição. Esse empate em Lagos, do Imortal, acabou por não perder, o certo é, mas também deixou com que o quarto
Quarteirense, mesmo com apenas um golo apontado ao minuto 61, como o Luís disse muito bem, voltasse de novo a reaproximar da equipa de Albufeira. Depois, a vitória por 5-1 dos 11 Esperanças em casa frente aos Armacenenses, que esteve a ganhar por 1-0 ao intervalo, deixou-se empatar logo no reinício, melhor dizendo, da segunda parte ao minuto 50. Depois a equipa de Faro marcou aos 55, 70, 75 e 79, fazendo mais 4 golos de rajada e acabando por ter aqui uma vitória estrondosa sobre a formação de Armação de Pera. Já o Silves veio até Faro, esperava-se uma partida mais complicada para a formação do Silves Futebol Clube. O certo é que ao intervalo a formação de Silves já vencia por 3-0, com os gols logo a serem apontados ao minuto 7, 34 e 45 mais 5, ainda na primeira parte. Na segunda parte, o Silves acaba já perto do final, ao minuto 83, por fazer o 4-0, e o Colatrense viria a reduzir perto do apito final, ao minuto 90, fazendo assim o resultado final por 4-1. Já a formação do Olhanense vai de vento em popa, vinha de um jogo a meio da semana para a Taça do Algarve, onde tinha eliminado uma equipa do Campeonato de Portugal, desta feita o Lagoa, vai até ao Diastre, vai ganhar por 1-0. Segundo rezam as crónicas, o Luís também já o disse, foi um jogo muito equilibrado, muito competitivo, mas o certo é que isto no futebol que interessa é quem marca, e quem marca é quem vence. Desta feita, a formação do Arenense acabou por vencer por 1-0. Já a formação do Ferreiras recebeu a formação do Loutano B, que acaba por não se reencontrar nem com os bons resultados, nem com as vitórias, e somou mais uma derrota. Ao intervalo, o Ferreiras vencia por 1-0, com o golo a ser apontado já mesmo perto do apito para as equipas recolherem às cabines. Depois o Loutano acabou ainda por empatar ao minuto 66, ou seja, teve aqui uma reação perante a equipa da casa, mas a equipa de Soares acabou depois por marcar ao minuto 69 e 78, vencendo por 3-1. Portanto, resumindo e concluindo, e baralhando e dando novas cartas, como costuma dizer, há que dar os parabéns a todas as equipas, porque este tipo de resultados, este tipo de jogos e a forma como este distrital está a ser jogado neste momento e nesta altura só engrandece, sem dúvida, o futebol algarvio. E estamos a chegar à fase das decisões. Por isso mesmo. Muito bem. E para a 17ª jornada, mister, vamos ter os seguintes duelos. Temos Imortal 11 Esperanças. Na primeira volta, a vitória do Imortal por 2-0. O Loutano B, Colatrense. Vitória do Loutano por 1-0 na primeira volta. Silves, Esperança de Lagos, com o triunfo do Silves por 1-0. Olhanense, Quarteirense. O Olhanense venceu em Quarteira por 2-1. O Armacenenses, Odiastre, igualdade a 2 golos. E Messinense, Ferreiras, com o triunfo do Futebol Clube Ferreiras por 2-0 na primeira volta. E agora, como é que vai ser? Emílio, uma jornada que, como dizem muito bem, quem começar a escorregar vai começar a ter grandes dificuldades, tanto os de cima como os de baixo. Portanto, vai haver, ou mesmo aquelas equipas que querem entrar no sexteto da manutenção, para fugir à situação do sexteto da manutenção, porque cá está, não sabemos o que se vai passar com o Campeonato de Portugal. Portanto, as equipas vão ter que começar a ter consciência destes perigos. Eu vou começar aqui pelo Olhanense Quarteirense. O Olhanense, que vem de uma situação positiva, se eu não estou em erro, há 4 jogos que não perde, e o Quarteirense, que ganhou 1-0 em casa ao Messinense, e ganhou 2 pontos em relação ao líder, ao Imortal. Portanto, uma equipa que não pode perder pontos, porque vai ter que ver o que é que o Imortal com as 11 Esperanças vai dar, e o Olhanense, que já está na sexto classificado, numa situação de poder ir ao sexteto de campeão. Portanto, um jogo que vai ser equilibradíssimo e que vai se definir aqui nos pormenores. Silves Esperança de Lagos, um duelo fantástico. O Silves veio ganhar contundentemente aqui ao Colatrense. O Lagos, que não perde, se eu não estou em erro, vai para uns 7 ou 8 jogos, que está numa fase tremenda, com um processo defensivo muito consolidado. E o Silves teve aqui uma alternância, mas que veio a Faro ganhar ao Colatrense. Portanto, um jogo também, um duelo enorme. Loutano Colatrense, aqui vai-se definir 2 situações.
ou o Lutano vai começar a cair completamente do distrito de campeão, ganhando ao Colatense, ou então o Colatense vai ao Olé buscar pontos ou ganhar e vai começar também ainda a pensar em poder sair daquela zona fatídica que é a descida de divisão. Imortal 11 Esperanças, o Imortal, depois deste empate fora, não pode perder em casa, porque em casa, quem quer uma equipa que queira subir divisão, pelo menos os jogos em casa, tem que ganhar todos. Os 11 Esperanças, que fez um grande resultado 5-1 com o Armacenense, também não vai ser fácil. Vamos ver também como é que o tempo está, o relevado do estádio da Albufeira, tudo isso vai ter a ver com o desempenho deste jogo. O Messinense Ferreiras, as Ferreiras têm que ter cuidado, porque o Messinense foi a Quarteira vender uma derrota caríssima ao Quarteirense, está melhorando, já tinha tido 2 ou 3 resultados bons antes deste jogo, uma equipa que está a crescer, sei que foram buscar 2, 3 jogadores já para reforçar o plantel, portanto um jogo tremendamente difícil tanto para o Messinense como para as Ferreiras. Armaçanense, Odiache, 2 equipas que vêm de 2 resultados menos bons, eu posso dizer. O Odiache perde em casa 1-0 com o Olhanense e o Armaçanense que veio a Faro, independentemente de não ter feito um mau jogo, mas 5 golos são situações que deixam sempre marcas naquilo que é até a frustração da própria equipa. Portanto, o Rui esta semana tem uma semana bastante difícil e o primeiro objetivo é recuperar a equipa psicologicamente para poder enfrentar este Odiache que continuo a dizer que tem uma belíssima equipa, joga um bom futebol, mas cá está, entre o 8 e o 80 em casa também não consegue ser consistente. E a Encarnação, antevisão e jogos a não perder? Olha, jogo a não perder será mesmo o Olhanense Quarteirense, sem dúvida, tentar perceber aqui o Olhanense que vem desta fase positiva de bons resultados nas últimas jornadas, frente a um Quarteirense que vem até ao Olhão também com o objetivo único de vencer, sabendo de antemão que tem ali já o Imortal a 2 pontos de si na liderança e, como é óbvio, não vai querer desperdiçar a oportunidade de voltar a ver de novo distanciar-se para o Imortal, por isso uma deslocação complicadíssima até ao Olhão, mas lá está, esperemos que acima de tudo, e pelo menos os ingredientes estão aqui todos para que isso aconteça, uma grande partida de futebol, um grande jogo de futebol entre Olhanense e Quarteirense, para mim é sem dúvida o destaque desta 17ª jornada. Depois o Imortal 11 Esperanças, dentro daquilo que o Luís disse muito bem, Imortal que vem do empate em Lagos, numa partida em que ambas as equipas tiveram também oportunidades para marcar e acabaram por se anular e o empate acabou por surgir, frente a uns 11 Esperanças que vêm empolgado com uma vitória por 5-1 frente à formação dos armacenenses. Portanto, como tal, também aqui um jogo de grande dificuldade para a formação de Albufeira, que ao receber esta equipa de Faro, esta equipa de Fábio Teixeira, com a moral em cima, com o índice atacante completamente no máximo, assim poderemos dizer, ou seja, aqui outro jogo que também acaba por ter todas as condições para ser uma grande partida de futebol. O outro jogo que eu depois iria destacar é o Silves Esperança de Lagos. Equipas estão separadas por 2 pontos, ou seja, o Esperança de Lagos tem 7º, tem 22 pontos, vai até a Silves que tem 24, e deste jogo, e como o Luís disse muito bem, tu também o disseste, esta é agora a altura que se começa a decidir as equipas que têm unhas para tocar viola, ou seja, de irem para a frente e ficarem naquela posição tranquila para que depois consigam jogar para a fase de apuramento de campeão e não estando, digamos, preocupadas cá para baixo, sabendo de antemão que as equipas do Algarve que estão no Campeonato de Portugal, neste momento todas elas, 3 delas estão em situação complicada na tabela classificativa, Moncarapachense, Portimonense e falta-me um ainda. Não são estas duas. Pronto, estas duas. Estão em situação complicada na tabela classificativa e se descerem, complicam também as contas nesta situação. Portanto, para mim, estes são os 3 destaques, sem desprimor para as outras equipas desta próxima jornada da 17ª. Muito bem. E Encarnação, vamos aos destaques dos mais e os menos do Distrito de Talão. Sinal mais para o Olhanense, dentro daquilo que o Luís disse, já não perde há 4 jornadas,
tem pelo caminho a tal vitória para a Taça do Algarve frente à formação do Lagoa, já está no sexteto de apuramento de campeão, ou seja, tem vindo a subir gradualmente na tabela classificativa e já se encontra ali numa posição para depois poder atacar ou não a subida de divisão. Também sinal mais para os 11 Esperanças, venceu pelos números que foram e muito bem, segundo reza as crónicas do jogo, por 5-1, também aqui uma lufada de ar fresco para a formação de Fábio Teixeira no que diz respeito àquilo que deseja e que quer, que é a manutenção. E também assinal mais para o Quarteirense, que aproveitou esse empate do Imortal em Lagos para se reaproximar de novo da formação de Albufeira, estando agora a 2 pontos. Sinalmente para mim, para o Lotano B, não consegue de alguma forma voltar à senda dos bons resultados. Nós que ao longo das primeiras jornadas e de largas jornadas mesmo, viemos aqui precisamente dizendo que estava a realizar um excelente campeonato, estava a dar nas vistas ainda mais uma equipa que tinha subido da segunda distrital à primeira, já leva uma série de jornadas sem vencer, vai se aguentando na tabela classificativa pelos pontos que conseguiu amealhar de alguma forma naquela fase em que esteve bem, mas já tem 23 pontos, já está ali muito próximo do Esperança de Lagos, que tem 22 e está em 7º, portanto já é uma situação que começa de alguma forma a preocupar esta formação do Lotano B. Mister, os mais e os menos. Olha, os demais eu estou completamente de acordo com a Encarnação, que também vai para o Olhanense. O Olhanense que passou por uma situação de mudança de treinador, as coisas logo no início não correram muito bem, e neste momento é uma equipa que pé entre pé vai, como costuma dizer, juntando os carros e vai somando pontos. Uma equipa foi ganhar um 0 ao Diastre, é uma equipa que já demonstra que, independentemente da performance do seu jogo, que está preocupado em somar pontos. Não interessa como se joga, mas sim como se amelhalha aos pontos. E também, como disse o Carlos muito bem, vinha também de eliminar o Lagoa para a Taça do Algarve, portanto é uma equipa que está aqui em ascensão e o objetivo deste Olhanense, praticamente neste momento, o primeiro objetivo será ficar nos 6 primeiros para depois poder disputar com os de cima uma possível subida, apesar de já ser muito difícil, mas nada é impossível na vida, mas depois mesmo na disputa dos jogos dos 6 primeiros não há tanta ansiedade como há depois a disputar os jogos para uma descida de divisão. O menos vai para o Diastre, que não consegue estabilizar o seu jogo. Uma equipa que tinha feito 2 resultados positivos, tinha ganho em casa aos Esperanças e foi fazer um grande jogo ao Esperança de Lagos, onde podia ter ganho, como nós transmitimos aquele jogo, e agora inesperadamente perde mais um jogo onde tinha a responsabilidade de ganhar a este Olhanense em casa, até para se aproximar dos 6 primeiros. Neste momento o Odiache não olha para cima, olha para baixo, porque só tem abaixo de si o Colatrense, os 11 Esperanças e o Messinense. Portanto, tem que se preocupar muito, porque a situação não está a ficar nada agradável para este Odiache. Muito bem, e em relação aos melhores marcadores, Giorni dos Santos, do Olhanense, lidera com 12 golos. Em segundo aparece Edinho Júnior do Quarteirense com 9 golos, perseguidos por Ruca Tomé do Imortal e Ivan Francisco do Olhanense, ambos com 7 golos. E vamos para o CP. Na 16ª jornada do CP, o Loutano recuperou a 4ª posição e está a 5 pontos do apuramento. O Portimonense Clube de Lázaro Oliveira recebeu o Elvas e não passou do nulo. No duelo entre Algarvias, o Loutano de Luís Valença levou a melhor sobre o Lagoa de Roberto Alberto e venceu por 2-0. O jogo entre o Monca de Eduardo Estrelado e o Alcostense foi adiado por razões de luto. Portimonense e Moncarapachense permanecem na zona de descida. Mister. Olha, eu ia aqui começar pelo Portimonense com o Elvas. Foi um empate, mas eu acho que acaba por ser um bom resultado para o Portimonense em função daquilo que está acontecendo na equipa. A equipa está com algumas lesões, a equipa está com um plantel muito curto.
Este 0-0 com o Elvas, um jogo muito equilibrado e com muita chuva, como foi o fim de semana no Algarve, com muita chuva. A segunda parte, o Portimonense até cresceu um pouco, depois o Elvas podia ter marcado, não marcou, e depois aconteceu situações imprevisíveis que estas que eu já falei, das lesões do Portimonense, que teve que substituir estes jogadores por júniores, portanto, situações, portanto, o Portimonense, este resultado é um resultado até bastante favorável em relação àquilo que a equipa vem a fazer, mas como diz o Emílio muito bem, continua na linha d'água e a linha de perigo, portanto vamos ver o que é que esta equipa ainda consegue fazer ou então ainda se reforçar para poder sair de uma situação de descida de divisão. O Loutano com o Lagoa vem de 2 jogos bastante delicados, vinha numa ascensão tremenda, com resultados muito positivos, de repente vem ser eliminada a Olhão, uma equipa da Primeira Distrital, e agora vem a Lolé perder por 2-0. Portanto, nós sabemos que estas derrotas com equipas mais pequenas criam sempre mosca, a equipa com certeza que não teve tempo de recuperar em termos anímicos, o Loutano que tinha vindo também de um resultado menos positivo no fim de semana anterior, aqui ia ter que puxar para os galões e ia ganhar 2-0 e muito bem, por isso vamos ver nesta reta final o que é que tanto o Moncarapachense como o Portimonense conseguem fazer para sair de uma situação bastante aflitiva que é a descida de divisão. E a Encarnação, 16ª jornada do CP. Olha, faço aquilo que o Luís disse em relação ao jogo do Portimonense contra o Elvas, logicamente que uma equipa que não tem jogadores na equipa principal devido a lesões e coloca os jogadores em campo, penso que é um empate que tem um sabor, poderia assim dizer, quase que a vitória, como é óbvio. Também foi um jogo equilibrado, segundo me reza a história e também me chegou aos ouvidos, como costuma dizer, mas lá está, é um empate que para o Portimonense não o faz mexer na tabela classificativa, portanto está ali ainda a 3 pontos do Sinterense, que é 10º, e a 4 do Oriental, portanto ainda há aqui uma grande indecisão naquilo que diz respeito aos lugares de fuga à descida de divisão. O Portimonense neste momento encontra-se lá e terá, como é óbvio, que fazer um pouco mais se quer efetivamente sair desta zona. Já em relação ao jogo do Loutano, pediu a casa emprestada ao Olhanense, jogou no estádio José Arcanjo e parece que o Lagoa não se dá com os ares de Olhão, ou pelo menos não se dá com o sintético do José Arcanjo. Venceu por 2-0, 2 golos obtidos na marca dos 11 metros, um na primeira parte e outra na segunda. O certo é que o Loutano, com esta vitória, e tu disseste muito bem, dá um salto qualitativo na tabela classificativa, aproxima-se do segundo classificado, que é o Juventude Évora, que tem 29 pontos, fica a 4 e fica a 5 do líder, que é o Atlético da Malveira. Portanto, relança-se agora também aqui, com esta vitória, naquilo que poderá ser a luta pelos 2 primeiros lugares, que dão depois acesso à tal linguilha, se assim podem permitir a expressão, para subir depois então à Liga 3. Já o Moncarapachense, infelizmente, não realizou o seu jogo, por aquilo que sabemos, uma partida que estará agendada para dia 31 deste mês, frente à formação do Alcostense. Esperemos que a equipa de Moncarapaz brinde os seus sócios, simpatizantes, todos os amantes do futebol, com uma vitória em memória ao seu atleta, que infelizmente, e como já também referimos, faleceu recentemente. Muito bem. E Encarnação, vamos para a segunda Liga e para a 19ª jornada do Farense de Pedro Neto, que voltou a cair ao perder por 2-1 na visita complicada ao Torriense. Já se previa? Não se previa. Não se previa e tive o cuidado de acompanhar o jogo. Foi um jogo equilibrado. O Farense peca efetivamente na hora da concretização. Basta ver que no que respeita às estatísticas, 7 remates do Torrense contra 6 do Farense, 6 remates enquadrados à baliza do Torrense, 3 do Farense, 1 canto para o Torrense, 4 para o Farense e posse de bola 50-50. Portanto, acabou por ser uma partida equilibrada. Farense que teve a perder por
por 2-0, um golo na primeira parte ao minuto 29 e outro ao minuto 54 deu a vantagem à formação do Torriense. Farense que acabou por reduzir ao minuto 70 num cruzamento de Dar Miranda com Sangaré a concretizar o golo. 7 minutos envolvidos. O António Carter viu o seu remate passar a centímetros do poste direito, não conseguiu marcar, seria o gol do empate. O Farense ainda tentou chegar à igualdade, não o conseguiu, e como é óbvio, é uma derrota que peca por injustiça, mas lá está, é o que eu costumo dizer. No futebol não há injustiças, equipas que marcam mais golos, aquelas que conseguem fazer com que a bola bata mais vezes lá nas malhas, no fundo das malhas, é aquela que vence, e o Farense não conseguiu empatar, teve a oportunidade para fazer. Agora, diga-se de passagem, por aquilo que eu percebi, foi um jogo muito, e basta olhar para as estatísticas, muito equilibrado, em que o Farense mais uma vez não conseguiu concretizar as oportunidades que criou. Mister, derrota do Farense. Bom, era um jogo que nós já sabíamos que ia ser difícil. O Torriense está em terceiro lugar com 29 pontos, o Farense está em 16º com 21. O Carlos já disse aqui, e muito bem, se formos olhar para as estatísticas, o que é que deu? 50-50. O Farense até tem mais cantos do que o Torriense. E os remates, o enquadramento 7 contra 6, 6 contra 3, só que o Torriense consegue ser muito mais concretizador, apesar do primeiro gol do Torriense ser de penalti. E depois vem a marcar mais tarde no segundo tempo, aos 54 minutos, o 2-0, e praticamente dita a lei do jogo, a lei da partida. Ficou aqui muito difícil aos 54 minutos a levar o segundo golo, ficar com uma ferida enorme aberta, e para depois diminuir estes 2 golos fica difícil. Mas mesmo assim a equipa não foi abaixo, reagiu, aos 70 minutos fez o seu golo. E a partir daí ainda teve uma outra oportunidade. Eu fui vendo o jogo também ali aos bocadinhos, mas lá está. Eu penso que neste momento, em termos daquilo que é o Farense, rapidamente a sua estrutura, o departamento de scouting, o seu presidente, o diretor desportivo, tem que ir à procura rapidamente de alguém que faça golos com mais facilidade, porque a equipa consegue jogar bem, consegue entrar na fase de criação, mas depois na fase de finalização não é eficaz, não consegue fazer golos. Portanto, penso que nem é preciso estar muito dentro para fazer uma análise e ver onde é que está a parte deficitária desta equipa do Farense, porque se não arrepia, caminha rápido, começa realmente a cair na cauda da tabela, como nós sabemos, e depois para sair de lá é um problema. E Encarnação, o Farense já vai em 6 jogos consecutivos sem vencer, marcou apenas um golo nesses 6 jogos e caiu na zona de play-off. Como é que se muda esta tendência? É dentro daquilo que o Luís disse. Quem olha para o Farense e quem viu, reporte-me aos jogos, pelo menos no São Luís, quer Portimonense, quer a própria contra o Oliveirense, o Farense criou uma série enorme de ocasiões de golo. A equipa até joga bem, consegue ter supremacia durante largos minutos sobre os seus adversários, mas lá está, isto do futebol, a velha máxima do futebol é quem marca é quem ganha, e o Farense, olhando para isto que eu disse e vendo os jogos que nós vimos, é uma equipa que cria, é uma equipa com dinâmicas ofensivas, é uma equipa que sai bem no desdobramento defesa, meio campo, ataque. Depois acaba por não ter aquela fluidez, se assim poderia chamar, de concretizar, porque acredito muito sinceramente, se o Farense das oportunidades que cria durante uma partida marcasse metade, acabaria por vencer todos estes jogos que nós frisamos, inclusive este agora com o Torriense, que a partida, e o Luís disse muito bem, era uma equipa muito complicada, uma equipa difícil que veio a Faro ganhar por 3-0, mas o certo é que o Farense volta a criar oportunidade de golos, volta a ter a possibilidade de poder marcar e não consegue concretizar essa superioridade e essa supremacia em golos, e como tal torna-se difícil não só ao Farense, a qualquer equipa neste tipo de situações, quando o golo é sem dúvida aquilo que dá depois o clique e dá ou o empate ou as vitórias. Como é óbvio, o Farense espero que rapidamente
volte a reencontrar com os resultados, volte a conseguir marcar os golos que cria, e são muitas as ocasiões nesse sentido. O certo é que se não consegue concretizar, torna-se muito complicado. A equipa, como disseste bem, já está na linha d'água com 21 pontos, portanto, agora há que arrebitar, levantar a cabeça, ver aquilo que foi feito menos bom nessas últimas jornadas, o que é necessário retificar. O mercado está aberto até dia 31, portanto o Farense terá que, de alguma forma, e penso que quer a direção da SAD, quer também todos aqueles que estão envolvidos junto do futebol, já estarão de alguma forma, ou já estão de certeza absoluta, a tentar ver o que é que podem fazer para que se possa colmatar de alguma forma esta, se me permitem a expressão, eficácia de golos. E vem aí mais gente ou não? Para já veio o Alex Pinto, acaba por ser também o Franco Romero para o Chile. Portanto, o Farense, o mercado está aberto, como disse, como é óbvio. Agora penso que o foco será, que é aquilo que o Luís diz, reunir as tropas, a tentar voltar a moralizá-las. O jogo, que já vamos falar a seguir no São Luís, é importante para o Farense, e penso que esse terá que ser, ou acredito muito sinceramente pela forma como o Farense trabalha, que é injetar já uma grande dose anímica nestes jogadores, fazê-los ver que o jogo contra o Torriense há que tirar as ilações, mas há que passar já por cima dele e, sem dúvida, focar-se já essencialmente nesta recepção ao Porto B, aguardando, como é óbvio, que o mercado traga mais algumas novidades para a equipa de Faro. E, mister, 6 jogos consecutivos sem vencer, um golo marcado apenas, queda no lugar na zona do play-off. Olha, em relação a essa situação eu já dei um toque, mas vou aqui desenvolver um pouquinho mais aquilo que eu acho. Estas estatísticas do jogo com o Torriense dizem tudo do que esta equipa está fazendo. Uma equipa que, desde a saída do Silas, a entrada do Pedro Neto, uma equipa que é muito intensa, uma equipa que se organizou, que tem sofrido menos golos, uma equipa que consegue fazer ligações da primeira fase de construção com o meio campo, entrar na fase de criação para tentar finalizar, mas lá está, uma equipa contra o Torriense, que é de ser classificado, consegue 4 cantos, o Torriense só consegue 1, demonstra tudo do caudal ofensivo que esta equipa consegue ter, né? Uma equipa que vai ao Torriense, que consegue fazer 4 cantos contra 1, até parece que era o Torriense, estava a jogar em casa, com bloco baixo, e a fazer transições. Portanto, penso que está identificado aqui o problema do Farense, que é alguém... um avançado ou um ponta de lança que venha com as características que encaixe na equipa, ou um 9, ou alguém com capacidade técnica individual superior que consiga depois de 1 para 1 resolver problemas e finalizar, porque o problema do Farense é a finalização. Não podem dizer nada os adeptos da equipa, a equipa está trabalhando, como costuma dizer, na minha opinião, o limão está completamente espremido. Os jogadores têm dado tudo, fazem tudo, mas depois também, independentemente de não terem, os homens da frente não terem tido felicidade a finalizar, mas pronto, é a tal situação, quando, por vezes, não há uma referência bastante grande e alguém que, como costumava dizer antigamente, né? Que o Nené nem sujava os calções, só tocava na bola e ela ia para dentro. Portanto, é isto que está faltando ao Farense, alguém com uma qualidade superior para resolver este problema do Farense. É a minha opinião. Muito bem. E a encarnação na próxima jornada, a recepção do Futebol Clube do Porto B, que está na 12ª posição e tem mais 3 pontos. Como é que vai ser? Daí ser fundamental vencer, ainda mais que na primeira volta o Farense venceu por 2-0. Portanto, há que focar essencialmente nesta partida, ou seja, volto a dizer, tentar perceber o que aconteceu menos bem. Agora o foco, como é óbvio, é este Futebol Clube do Porto B, uma equipa que está também ali numa zona idêntica ao do Farense. Aliás, a discrepância entre o Farense e o terceiro classificado é de 8-9 pontos, portanto há aqui um grande equilíbrio também nesta segunda liga este ano, e o Farense, como é óbvio, terá aqui, e já que estamos numa segunda volta, e já que vem de uma vitória por 2-0,
frente a este Porto B, vai receber a formação do Porto, que vem também de uma vitória em casa por 1-0 frente à formação do Vizela, uma equipa que está ali a jogar para os lugares depois que dão acesso à Primeira Liga. Será um jogo mais complicado, será mais um jogo em que o Farense terá, juntamente com o seu público, que arregaçar as mangas e de alguma forma fazer tudo e mais alguma coisa como tem feito para vencer este jogo, e esperemos que desta vez aquelas bolas que costumam bater na barra, costumam bater no poste, lá está o tal fator também de sorte que conta muito nestas situações, entre na baliza e que o Farense consiga conquistar os 3 pontos para poder dar também aqui um salto bom na tabela classificativa. Mister, Futebol Clube do Porto B, é ganhar ou ganhar? Bom, eu não punha esta questão ao grupo de trabalho, porque ganhar e ganhar vai dar aqui uma pressão enorme. O Farense sabe, a sua equipa técnica, os jogadores sabem que têm que ganhar, mas têm que o fazer de uma forma que os níveis de motivação não criem alguma ansiedade, portanto tem que ser bem gerido estes níveis de motivação para a equipa poder resolver os seus problemas. A equipa tem que entrar bastante concentrada, atenta, desenvolver, se calhar, ou trabalhar esta semana algumas situações que a sua equipa técnica veja que não estão a sair bem, por exemplo, os cantos. Teve 4 cantos, não consegue finalizar, se calhar trabalhar um bocadinho aqui as bolas paradas, porque em casa vai ter um caudal ofensivo maior e poder aí resolver a partida. Mas há uma coisa que esta equipa do Farense não se pode esquecer, é que este Porto não é o Porto daqui de algumas jornadas atrás, é um Porto diferente, é um Porto bastante competitivo, foi ganhar 1-0 e já está em 12º classificado, não está cá no fundo da tabela como estava no jogo anterior. Portanto, é um jogo que vai ser difícil também para o Farense em casa, e o Farense tem que estar com os níveis de rendimento totalmente no máximo para poder superar este Porto, porque e também temos que ver o que é que este excelente relevado do São Luís também nos vai dar, se vai ter muita água, se está mais escorregadio, menos escorregadio. Portanto, todos os condimentos para este jogo têm que ser postos em causa, e estamos sempre à espera que o Farense ultrapasse esta situação, mas na minha opinião esta direção tem que se preocupar rapidamente com as contratações de qualidade superior, não pode ser uma contratação qualquer, para vir ajudar este Farense a sair de uma situação bastante delicada. E Mister, vamos continuar na segunda Liga, 19ª jornada, mas com o Portimonense. O Portimonense de Tiago Fernandes, que interrompeu a sua trajetória ao perder por 1-0 na recepção do Feirense. Uma derrota fora de tempo. Bom, olha, um jogo que por acaso eu vi este jogo, vi o jogo todo. Uma primeira parte melhor do Feirense, não tão conseguida por parte do Portimonense. O jogo bastante equilibrado na primeira parte. No segundo tempo o Portimonense melhorou muito e, na minha opinião, não merecia ter perdido este jogo. Este jogo tem a ver com uma má abordagem do defesa do Portimonense, se não estou em erro é o número 2, que vai tentar cobrir uma bola que vai a sair na linha de fundo, que era ter posto a linha fora, não consegue, de repente o avançado consegue tirar a bola e faz a assistência, e lá está, aos 78 minutos perderam por 1-0, portanto, uma má abordagem de uma jogada dita um possível empate. Que podia ser resolvida logo. Exatamente. Então, e a partir daí, muito bem, o Feirense fez o que tinha a fazer, baixou o bloco completamente e defendeu estes 3 pontos. Ainda há aqui um pequeno pormenor, que o Portimonense podia ter empatado esta partida aos 88 minutos, um livre lateral esquerdo muito bem batido ao segundo posto, que o avançado do Portimonense não consegue enquadrar com a baliza, seria o empate, e na minha opinião era o resultado mais justo para este jogo. Encarnação, Portimonense contra o Feirense. Uma derrota que não estava nos planos do Portimonense, como é óbvio, depois da cena dos bons resultados que vinha a fazer nas jornadas anteriores, mas o certo é que esta equipa de Santa Maria da Feira veio ao Algarve procurar acima de tudo levar pontos, acabou por levar aqueles pontos mais preciosos
que o Portimonense não queria que acontecesse, que eram os 3, mas lá está, como diz o Luís, não viu o jogo, mas viu o resumo, e tem também a possibilidade de, já perto do final, de empatar e não consegue. O certo é que as estatísticas, todas elas, são a favor do Feirense. Teve 9 remates à baliza contra 7, 2 enquadrados contra 1 da equipa Algarvia, 5 contra 4, 52% contra 48% da equipa do Portimonense. Portanto, demonstra também aqui que veio até Portimão com a lição bem estudada, procurou o deslize para conseguir marcar e conseguir levar os 3 pontos. Pena o Portimonense naquela situação em que o Luís referenciou muito bem não ter conseguido marcar e empatar. Portanto, quebra-se aqui um ciclo do Portimonense que, como é óbvio, está também ali numa situação complicada, tem mais um ponto que o Farense, tem 22, está em 17º lugar, portanto, antevê-se aqui para as equipas algarvias uma segunda volta que tem que ser de muita garra para poderem fugir àqueles lugares que dão depois acesso, quer à descida, quer ao próprio play-off. E, mister, o Portimonense interrompeu a tal fase positiva e muito boa de recuperação, em que somou 10 pontos, mas é um facto é que em casa tem apenas uma vitória e não consegue descolar daquela zona. Sim, não consegue descolar porque também teve naquela fase muito difícil, aqui há umas jornadas atrás, onde realmente as coisas não correram bem em termos até dos pagamentos dos ordenados, portanto isso paga-se caro, agora leva algum tempo a recuperar. Eu queria dar aqui uma nota em relação aqui também ao jogo do Portimonense. Hoje em dia até parece que é feio um jogador dar um pontapé, como a gente dizia antigamente, para o quintal, mete a bola para onde ela for. Portanto, os jogadores querem só fazer bonito, e este golo sofrido pelo Portimonense é de bradar aos céus. Eu, se fosse treinador, portanto, ia avaliar a questão e este jogador tinha que ser chamado a atenção porque deixou a equipa aqui numa situação bastante delicada. O Portimonense vem de uma situação que ainda não recuperou totalmente, mas também como no futebol acontece abordagens más, ainda podia neste momento estar aqui com mais um ponto e a tentar sair aqui para uma situação favorável, porque o Portimonense nestes últimos 3, 4 jogos tinha vindo a ter bons desempenhos. E a Garnação, apenas uma vitória em casa, isto é outra fobia caseira? Talvez. O Portimonense fora do seu estádio é sempre complicado fazer qualquer tipo de prognósticos. Foi a visita às Chaves, venceu, uma jogação difícil, agora vai à casa de um outro candidato à subida, que é o Vizela, e aqui há pouco eu dizia da pontuação. O Portimonense tem 17, está em 17º lugar, perdão, com 22 pontos, visita ao quinto tem 28, ou seja, tem mais 6 pontos, portanto a nota de equilíbrio, tendo ainda o Sporting B com 29, que sabe-se tanto não que o Sporting B, estando ali nos 3 primeiros lugares, nunca irá subir, nunca irá disputar um play-off do que quer que seja, porque tem a sua equipa principal na Primeira Liga. Portanto, aqui o grande equilíbrio que existe, quer dos lugares que dão acesso ao play-off e à descida, e aqueles que dão depois acesso a poderem ocupar uma das vagas, que penso que, em primeiro lugar, o Marítimo está a ocupá-la muito bem, e é a equipa, sem dúvida, que melhor futebol pratica e que melhor joga, está ali minimamente agarrado àquela primeira posição, e acredito que até ao final do campeonato não a vai largar. Portanto, visita o Vizela, que também veio de uma derrota por 1-0, portanto, um jogo entre duas equipas que na primeira volta anularam-se, empataram uma bola em Portimão. Vai ser um jogo complicado para as duas equipas, quer para o Vizela, quer para o Portimonense, mas lá está, nós em outras locações ainda mais complicadas do que estas, colocávamos sempre o Portimonense numa situação de que um empate já seria um bom resultado, mas depois de vencer da forma como venceu categoricamente em Chaves, esperemos que o Portimonense rebite e também, tal como o Farense, regresse às vitórias para que consigam, quer uma, quer outra equipa, sair daqueles lugares incómodos da tabela classificativa. Mister, próxima jornada, uma visita a Vizela que tem mais 6 pontos. O jogo é fora, pode ser. É um jogo com um grau de dificuldade bastante elevado para este Portimonense. Este Vizela está ferido pelo último resultado, perdeu com o Porto B, é uma equipa que me perdoa se eu não estou enganado, está em quinto classificado, está bem classificado, é uma equipa excelente. O Portimonense pode ir a Vizela trazer aqui ou um ponto ou mais, porque a derrota do Portimonense aqui em casa com o Feirense
podia ter sido outro resultado, já o disse, no mínimo o Portimonense não merecia ter perdido este jogo. Mas o Portimonense, agora ainda por cima a jogar fora, em Vizela, que é sempre campos difíceis, a jogar no Norte, tem que perceber que por vezes os seus jogadores, se não dá para jogar bonito, joga feio, não pode é criar situações que criem perigo à sua baliza. Portanto, isto é o ABC do futebol. Hoje em dia, os jogadores olham muito para a televisão, não mandam uma bola para a bancada, não metem uma bola fora porque é frio, querem sair a jogar. Meu amigo, mete a bola fora, a equipa recompõe e a partir daí vamos nos organizar novamente. As equipas querem entrar nesta situação, os jogadores do jogar bonito, e depois acontece isso. Esta deslocação a Vizela vai ser tremendamente difícil, mas acredito que se o Portimonense continua com o desempenho que tem vindo a ter há estes 3, 4 jogos para cá, mais este jogo em casa, pode muito bem ir buscar pontos a Vizela. Muito bem, não temos mais tempo, agradeço a vossa presença, esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana.